Oi, pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Isabela e a gente está aqui na Prodam Week 2023. Queria dar boas-vindas a todo mundo que está participando com a gente do evento, que está aqui nessa palestra. Antes da gente começar a nossa apresentação, eu queria dizer que esse evento conta com o patrocínio de empresas que acreditam na importância da gente disseminar informações sobre segurança da informação, especialmente para os órgãos públicos. Essas empresas que estão patrocinando a gente são a Clerit, a Lanink, a NTSec e a Checkpoint. E a gente também conta com o apoio da IPTrust, da Kaspersky, o Grupo de Segurança da Informação da Presidência da República, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Escola Superior de Advocacia, as empresas Bemol, a Fundação Paulo Feitosa, a Every e a Embratel. Muito legal estar aqui com vocês hoje. Antes da gente começar o evento, eu queria dar alguns informes. Primeiro é que a gente tem aqui uma área de perguntas e respostas. E eu não sei se todo mundo consegue visualizar, mas é esse PIR que fica no cantinho superior da tela de vocês. Esse é o nosso espaço para a gente dialogar. Então, vocês podem deixar perguntas, comentários, e a gente vai estar bem atento, observando tudo que vocês estão falando. Também é nesse espaço que a lista de presença vai ser publicada e que a avaliação do evento vai ser publicada, tá bom? Então, queria desejar bom trabalho para todo mundo, e eu vou passar a palavra para a Lilian, que é a nossa gerente de qualidade e segurança da informação e organizadora do evento, e ela vai fazer as honras da casa e apresentar o nosso palestrante. Oi, Lilian. Olá, boa tarde, pessoal. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos, principalmente do Marcelo Malaguti, que aceitou o nosso convite. Nós temos tido uma aproximação com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República esse ano, a partir do Grupo de Segurança da ABEPTIC, e temos participado de vários eventos que eles têm feito nacionalmente, e tivemos o prazer, então, de novamente voltar a contar com eles no nosso evento de divulgação, de conscientização de segurança da informação. Então, tivemos a honra de ter indicado para essa palestra o Marcelo Malaguti, que ele é assessor especial para a cibersegurança do Ministério de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, altamente qualificado, pesquisador sênior do Instituto Vegetius, doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado do Exército, com um ano de doutorado visitante no King's College London, mestre com distinção em Estudos de Guerra pelo King's College London e diplomado no curso de Altos Estudos em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra. Possui MBA em Estratégia Corporativa pela Fundação Getúlio Vargas. É bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília, agraciado com Medalha do Pacificador, Medalha do Exército Brasileiro e Medalha Amigo da Marinha, já tendo sido empresário no setor de software. Então, uma pessoa altamente qualificada para compartilhar com a gente as informações de como a Presidência da República tem se posicionado para que este ano e nos anos seguintes a gente trate a segurança da informação em todos os níveis da nossa federação, e a gente, como Estado, município e convidados que temos aqui, a gente dá as boas-vindas ao Marcelo. Ele pode se apresentar da forma que quiser e iniciar sua palestra. Muito obrigada. Muito boa tarde, Lilian, Isabela, agradeço muitíssimo a oportunidade, o privilégio de estar aqui conversando na Prodam Week. É sempre um prazer a gente trabalhar em prol da cibersegurança e da ciberresiliência nacionais. Eu, como já dito, trabalho aqui no Gabinete de Segurança Institucional, GSI, sou assessor especial do ministro Amaro, e nós vimos trabalhando ao longo desse último ano, particularmente, com uma proposta de melhoria da governança nacional de cibersegurança, que passa pela criação de uma política nacional de cibersegurança e também, futuramente, espero que não muito futuramente, bastante em breve, na verdade, a criação de uma agência nacional de cibersegurança. Eu vou apresentar para vocês aqui, de forma resumida, nesse espaço de 1 hora que nos foi aberto, o esboço geral da nossa proposta, que
da primeira parte, a parte da política nacional, já está na fase final, dependendo apenas da assinatura do presidente da República. E aí vou mostrar para vocês do que se trata essa proposta, em que forma que ela está estruturada, por que ela foi montada do jeito que se encontra aqui. Se todos estiverem me ouvindo bem, estiverem visualizando aí a tela que eu estou compartilhando, nós temos aí um primeiro slide de introdução da Governança Nacional de Cibersegurança. Está visível para todos? Sim, está sim. Ok, então vamos seguir. O primeiro ponto relevante a ser entendido é o contexto sobre o qual nós estamos trabalhando. Por que é importante nós nos ocuparmos da cibersegurança em termos nacionais? De uma forma geral, o cidadão tem a visão da cibersegurança com a ótica estrita do crime, do fraudador que tenta enganá-lo, que tenta tirar dinheiro da sua conta, que tenta fazer algum tipo de operação ilegal, mas que atinge diretamente o cidadão. Um outro grupo, uma outra categoria de atacantes diz respeito aos estados, aos países, às nações. Então, nesse grupo, a gente tem um outro tipo de perfil de atacante, um outro tipo de ataque que pode, segundo as teorias vigentes hoje, corromper funcionamento básico da sociedade moderna de um país. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí uma tela que mostra uma notícia que saiu no Valor Econômico sobre um ciberataque que paralisou 4 dos 5 principais portos da Austrália. Bom, lembrando que a Austrália é uma ilha, quando você paralisa 4 dos 5 principais portos do país, você cria uma situação de calamidade para as exportações e importações de produtos básicos daquele país. E, mais gravemente ainda, esse ciberataque ocorreu bastante recentemente e ele ameaçou a cadeia de suprimento do país como um todo. Um outro ataque significativo que aconteceu dias antes afetou o maior banco da China, que não por acaso é o maior banco do mundo, e como a China é um grande comprador de títulos da dívida americana, a paralisação das atividades desse banco por 24 horas chegou a afetar a comercialização de títulos americanos no mercado internacional. Ou seja, um incidente realizado contra uma instituição de grande porte da China afetou não apenas a segunda maior economia do globo, que é a própria economia chinesa, mas também a primeira economia global, que é a economia norte-americana. Novamente, dias antes, uma questão de uma semana antes daquele ataque ao ICBC chinês, houve um ataque conjunto coordenado contra a Google, a Amazon e a Cloudware, que são 3 grandes empresas internacionais que lidam com armazenamento em nuvem. Esse ataque aqui, particularmente, teria sido um ataque de DOS, negação de serviço, como a gente chama, que teria causado aí um tráfego anormal de terabytes em poucas horas, ou seja, uma inundação de requisições aos servidores do Google, da Amazon e da Cloudware, que teria afetado as operações dessas 3 instituições. Uma outra notícia correlata diz respeito à SEC. A SEC, para quem não conhece, a Security Exchange Commission, ela é a reguladora de valores mobiliários, é a CVM, a correspondente à nossa CVM, que regula a Bolsa de Valores de São Paulo, na regulação da Bolsa de Valores de Nova York. Na Bolsa de Valores de Nova York são negociadas ações das maiores empresas do mundo, dentre elas as gigantes brasileiras, como Vale do Rio Doce, Petrobras, Gerdau e etc. Essas empresas, para poderem negociar seus títulos, suas ações na Bolsa de Nova York, elas são obrigadas a prestarem informações aos acionistas, aos clientes, aos empregados. Então, elas têm um conjunto de regras que elas precisam seguir. E algumas pessoas que acompanham mais a questão de segurança cibernética e de incidentes desse tipo, devem ter ouvido falar num incidente chamado SolarWinds. A SolarWinds é uma fabricante de software de gerenciamento de redes, que desenvolve produtos supostamente de segurança para gestão de redes de informação, e que uma brecha existente no software da SolarWinds há alguns meses teria provocado a invasão de mais de 200 sites de grandes empresas, dentre elas a Microsoft, mas também de organismos do governo americano, como, por exemplo, o Departamento do Tesouro americano. O Departamento do Tesouro, além da função de Ministério da Fazenda, ele tem uma outra importância significativa, porque quem protege o presidente norte-americano, o serviço secreto, o famoso serviço secreto norte-americano, é, na verdade, um conjunto de agentes do Tesouro americano. Então, qualquer vulnerabilidade que afete o Tesouro dos Estados Unidos pode, por extensão, vir a afetar a própria segurança do presidente dos Estados Unidos. Então,
é importante a gente entender esse contexto. Bom, essa violação provocada pelo SolarWinds teria sido identificada pelo CISO, pelo chefe de segurança de informações da SolarWinds, 2 anos antes do incidente ter sido identificado. Mas ele reportou isso para a diretoria da empresa, da SolarWinds, e a diretoria decidiu ocultar essa informação dos acionistas e dos funcionários. Quando a investigação feita pela SEC descobriu essa ocultação, todos esses membros da diretoria e também o CISO estão sendo acusados criminalmente por terem permitido que uma violação de informações afetasse as empresas, a economia americana, mas também agências do governo. Ou seja, há um aperto visivelmente sendo realizado em várias instituições globais, em particular nos países mais avançados, no sentido de aumentar a cobrança sobre incidentes que tenham violação de dados ou vulnerabilidades exploradas que possam prejudicar o funcionamento da economia desses países. Então, a gente percebe uma mudança aqui de atuação dos órgãos reguladores no sentido de tentar aumentar a governança, de incrementar a exigência de intercâmbio de informações e não apenas deixar no nível voluntário, de que cada um notifica quando considerar importante, quando considerar relevante, como é o que a maioria dos países fazia até tempos recentes. Bom, em termos bem mais nacionais, mais domésticos, nós temos aqui uma notícia do Olhar Digital que traz a informação de que o Brasil teve cerca de 23 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no primeiro semestre de 2023. Eu sou um pouco cético com relação a esse número, particularmente, eu como pesquisador não trabalho com tentativas de port scan, que a gente chama de escaneamento de portas, como sendo ataques cibernéticos necessariamente. Esses números de 23 bilhões de tentativas de ataque só acontecem quando você computa port scan como tentativa de ataque. Mas, de qualquer forma, o número de ataques é muito mais significativo do que esse mesmo número no ano anterior. Então, qualquer que seja a metodologia de contagem, a gente vai observar que ataques de ransomware cresceram, ataques de phishing cresceram, ataques de negação de serviço cresceram, qualquer que seja ele, individualmente, o conjunto está aumentando. Isso significa que nós temos um problema crescente de necessidade de segurança e resiliência. Bom, quando a gente vai falar de estimativa de custo, quanto é que isso impacta na economia global, nós temos duas estimativas possíveis. A primeira delas, essa que vocês estão vendo aí em amarelo, ela é a expectativa otimista. Espera-se que em 2025, cerca de 10,5 trilhão de dólares, isso dá mais ou menos 8 vezes o tamanho da economia brasileira, o tamanho do PIB brasileiro, seja perdido globalmente em termos de ciberincidentes, não apenas ações criminosas, mas ações maliciosas, a perda de valor, a perda de tempo produtivo das empresas possa chegar a 10,5 trilhão de dólares. Essa é uma estimativa da Cybersecurity Ventures, que é uma organização bastante bem renomada, bastante bem reputada em termos das estimativas que ela faz. Mas existe uma estimativa também reputada de um outro órgão chamado Statista, que é um organismo internacional que lida com estatísticas diversas, que aponta que o valor, na verdade, vai ser da ordem de 23,8 trilhão no mesmo ano de 2025, ou seja, mais de 2 vezes maior do que a estimativa da Cybersecurity Ventures. Não há muitos detalhes metodológicos sobre como essas duas instituições calculam esses valores, mas se a estatística estiver correto, se o dado deles estiver mais próximo da realidade, isso significa que uma economia maior do que a economia chinesa, maior do que a segunda maior economia do mundo, vai estar comprometida em termos globais. Então, esses números são assustadores, mesmo que a participação do Brasil seja relativamente pequena na economia global. O Brasil tem hoje aí a 8ª maior economia do mundo em termos de poder de compra comparado, mas mesmo que a gente tenha uma economia relativamente pequena em termos globais, esses valores nos afetam muito diretamente. Eles são valores muito significativos para nós. Outra questão importante para nós observarmos é que o Brasil hoje é o segundo, internacionalmente, o segundo país mais atacado do mundo em termos cibernéticos.
Às vezes ele fica em terceiro numa estimativa ou noutra, numa estatística ou noutra, mas de uma forma geral ele é o segundo país mais atacado. É a segunda maior vítima de ransomware, é a segunda maior vítima de DDoS, é a segunda maior vítima da maior parte dos ataques conhecidos. Bom, isso poderia fazer algum sentido se nós considerarmos que nós temos o segundo maior governo digital do mundo. Então, muita gente olhava e falava assim, é claro que nós somos o segundo maior atacado, porque nós somos o segundo país com o maior governo digital. Bom, essa relação se desfaz, ela não é assim tão óbvia, quando a gente pensa que o país que tem o maior governo digital do mundo é a Coreia do Sul, e ele não figura entre os 20 mais atacados do mundo. Então, não existe uma relação, embora possa parecer que exista, uma relação entre o volume de ciberataques e o tamanho da superfície de ataque, o tamanho, a quantidade de funções que são disponibilizadas pelo governo digital de um país. Por outro lado, nós temos a sexta maior população do mundo, caminhando para se tornar a sétima em breve. A gente já está estabilizando a nossa pirâmide demográfica, mas a gente ainda é a sexta maior população do mundo. Nós somos também o sétimo país em termos de redes de computadores e dispositivos, como tablets e telefones inteligentes, smartphones, no globo. Então, está mais ou menos condizente com o tamanho da nossa população, considerando aí o poder econômico da nossa população. A gente tem a sexta população, mas uma parte dela é uma população pobre com dificuldade de acesso a dispositivos eletrônicos. Então, nós temos a sétima maior rede global de computadores. E nós temos a oitava maior economia do mundo. Então, nós vemos que esses três dados aí, o sexto, sétimo e oitavo, que aparecem em sucessão aí, eles são mais ou menos proporcionais à estatura macroeconômica do Brasil em termos globais. Mas nós temos a 18ª cibersegurança do mundo. Então, na avaliação nossa aqui no GSI, o problema do Brasil não é o fato de ser o segundo maior governo digital, mas sim o fato de ter a 18ª cibersegurança do mundo. Nós somos o segundo mais atacado porque nós temos a 18ª cibersegurança. Se nós elevarmos o nível da cibersegurança, nós provavelmente baixaremos o volume de ciberataques que são perpetrados. Esses dados podem ser corroborados por outras informações que eu vou discutir com os senhores e senhoras daqui a pouco. Mas aqui vocês têm um panorama resumido, né, dos dados que nós tratamos quando nós falamos da governança global nacional. Essa lógica da facilidade, né, da falta de segurança, da facilidade de se perpetrar ataques e do volume de ataques, ela é mais ou menos similar. A maioria das pessoas é bem mais jovem que eu, não vai lembrar, mas há muito tempo atrás nós usávamos uma tranca nos automóveis em que a gente passava um cadeado na embreagem do carro e prendíamos no volante do automóvel. Aí muita gente dizia, isso aí qualquer ladrão mequetrefe é capaz de violar, de arrebentar essa tranca e roubar seu carro. Sim, mas a lógica não era de desestimular o ladrão, a lógica era de que ele olhasse para o carro ao lado e visse que o carro ao lado não tinha tranca e optasse por roubar o do lado, porque seria mais fácil. Hoje em dia, o Brasil é o país mais fácil de ser atacado dentre as grandes economias, por isso ele seria o segundo mais atacado. Bom, sob a ótica econômica, muita gente pode dizer que o prejuízo causado do ponto de vista cibernético, ele retorna à economia. Então, do ponto de vista nacional, não haveria maiores problemas. Em outras palavras, se um ladrão vem e rouba a minha carteira, esse dinheiro deixou de ser meu, eu não posso consumir utilizando esse dinheiro, mas o ladrão vai comprar coisas, bens, ele vai comprar comida, ele vai comprar roupa, ele vai comprar joias. Se ele for um ladrão bem-sucedido que rouba muito dinheiro, ele vai comprar iates, roupa de luxo e coisas, né, itens de alto luxo. Então, esse dinheiro estaria reentrando na economia, estaria gerando emprego e renda. Então, nacionalmente, embora tenha saído do meu bolso e ido para o bolso do ladrão, para a economia não houve perda. Só que esse raciocínio também não é tão simples assim. Ocorre que, em termos cibernéticos, boa parte dos incidentes que ocorrem, eles vão para o exterior. O dinheiro furtado, o dinheiro roubado, ele vai para o exterior. Por exemplo, quando acontecem ataques de ransomware, tipicamente o pagamento é feito em Bitcoin. E as carteiras de Bitcoin, que majoritariamente recebem essas criptomoedas que são pagas como resgate, são tipicamente carteiras sediadas em países do leste europeu ou da Ásia. Portanto, é riqueza que é desviada do Brasil e que vai parar em outros países. Nesse caso, embora ele possa até retornar para a economia, ele não está retornando para a economia brasileira, ele está retornando para a economia de outro lugar do mundo. Um outro tipo de ataque, por exemplo, que é comum, tem sido
associado, atribuído a países que enfrentam sanções econômicas, como, por exemplo, a Rússia, a Coreia do Norte, o Irã, enfrentam pesadas sanções econômicas das economias globais, e aí estariam, eventualmente, cometendo crimes cibernéticos, ciberataques, para desviar dinheiros e burlarem essas sanções. Ou seja, caracterizando claramente o desvio de riqueza de um país para outro país. E um outro problema dos ciberataques, também sob a ótica econômica, é que uma parte do valor que é afetado, ela é simplesmente destruição de valor. Quando uma empresa como a Prodan eventualmente for atacada, ela deixa de prestar serviço para seus clientes. E essa cessão, essa interrupção do funcionamento da prestação do serviço, ela causa um prejuízo que é meramente destruição de valor. Claro, uma parte daquele serviço não foi realizado naquele momento, pode até ser realizado no momento posterior. Mas alguém que tem a necessidade de alguma coisa imediata naquele momento, não conseguindo fazer aquilo, perde uma oportunidade, perde aquela necessidade e, portanto, houve uma destruição de valor. O item mais significativo, talvez, de destruição de valor que a gente pode observar em termos de ciberataque diz respeito à destruição de reputação. Dados recentes dos Estados Unidos mostram que a maioria das pequenas e médias empresas norte-americanas que sofreu um ataque cibernético de grandes proporções vem a falir em menos de 6 anos, em menos de 6 meses. Então, o que acontece? Uma pequena ou média empresa sofre um ataque cibernético significativo, ela vem a falir ou ser incorporada por uma empresa maior em menos de 6 meses. Isso é uma característica de destruição de valor. Além disso, a gente tem uma óbvia destruição de valor quando a gente vê o esforço que é necessário para a empresa fazer a recuperação de seus sistemas de dados. Aquele esforço, ele poderia estar sendo aplicado para o desenvolvimento do negócio finalístico daquela empresa, mas ele é perdido em recuperação do funcionamento normal que existia anteriormente. Portanto, é, novamente, um caso de destruição de valor. Esses exemplos são colocados aqui apenas para ilustrar como é que esse raciocínio de que o dinheiro sair da conta de um e ir para a conta do outro resolve o problema macroeconômico. Não resolve. Isso não é verdade. A gente tem uma parte sendo desviada para o exterior e a gente tem uma parte significativa de destruição de valor. Portanto, toda vez que ocorre um ciberataque a uma empresa nacional, uma instituição nacional, um órgão público nacional, a gente tem, sim, uma destruição significativa de valor no PIB brasileiro. Bom, historicamente, o Brasil tem um conjunto de ilhas de excelência bastante representativos em termos de segurança da informação e segurança cibernética. Nós temos órgãos como o CERT-BR, como o CETIRGOV aqui no GSI, nós temos a Secretaria de Governo Digital no Ministério da Gestão e Inovação, nós temos vários órgãos, vários, estaduais, inclusive, que são renomadamente competentes em suas aptidões aí de segurança cibernética. No entanto, nós aqui, o GSI, que temos a atribuição legal de fazer a proteção e a resiliência cibernética nacionais, a cibersegurança nacionalmente, nós temos uma preocupação que é fazer a interligação dessas ilhas de excelência e, se meus dotes artísticos estiverem adequadamente funcionando, aí vocês estão conseguindo ver agora uma inteligência nacional, um cérebro nacional, conectando aí os diversos centros de excelência, os diversos órgãos nacionais numa rede de governança genuinamente brasileira, federal, estadual e municipal, capaz de articular as nossas ações no sentido de coordenar a cibersegurança e a ciberresiliência nacionais. Bom, esse é o princípio aí, é a lógica da governança. Só que para a gente trabalhar de forma sustentada, de forma teoricamente bem embasada, a gente recorre sempre, como eu costumo dizer, às sagradas escrituras. E no caso de governança de segurança cibernética, nós temos a ISO 27014, que estabelece que governança é o meio pelo qual o corpo diretivo de uma organização ou instituição fornece direção e controle das atividades da cibersegurança dessa organização. Ou seja, o objetivo da governança é oferecer direção e controle centralizados sob a ótica da cibersegurança para essa instituição, para essa organização que nós chamamos Brasil.
Por outro lado, direção e controle, ou orientação e controle, centram-se nas circunstâncias em que uma cibersegurança inadequada pode afetar negativamente a capacidade dessa organização, dessa instituição Brasil, atingir seus objetivos. Então, nós, enquanto um órgão de governança, buscamos concretizar os nossos objetivos de direção e controle, fornecendo essa orientação e esse controle por meio de estratégias e políticas. Então, nós temos a Estratégia Nacional de Cibersegurança, a ECIBER, que foi publicada em 2020, está sendo atualizada agora, e nós estamos propondo a criação de uma política nacional de cibersegurança, que nós chamamos de PN-Ciber, que hoje encontra-se no gabinete do presidente da República esperando assinatura. Aparentemente, o presidente quer fazer um grande evento, reunir pessoas e entidades ligadas ao setor, e por isso não saiu simplesmente uma assinatura e publicação de um decreto, mas provavelmente vai haver um evento que vai chamar a atenção da necessidade de nós termos uma atenção maior sobre essa política. A terceira etapa, né, depois da estratégia da política, vem a etapa da implementação do órgão executivo, que nós chamamos de Agência Nacional de Cibersegurança, que, como vai ser criação de uma entidade, de uma agência reguladora, como, por exemplo, a Anatel, a Agência Reguladora de Telecomunicações, a ANEEL, a Agência Reguladora do Setor Elétrico e tantas outras, essa agência reguladora precisa ser criada por uma lei, não dá para o governo criar isso por decreto. Então, nós estamos trabalhando, já temos finalizado aqui a proposta de um projeto de lei que vai ser de origem do Executivo, né, de iniciativa do Executivo, que vai ser encaminhado ao Congresso, e o Congresso vai deliberar e aprová-la após essas deliberações. Bom, a outra forma de trabalho de governança é o monitoramento do desempenho dessa organização. E aí é mais ou menos aquilo que eu mostrei para as senhoras e senhores há pouco. Nós temos vários dados, várias pesquisas, várias informações de fontes diferentes que mostram o desempenho da cibersegurança nacional como melhorando aos pouquinhos, mas muito aos pouquinhos. E nós precisamos, então, fazer ações concretas e enérgicas aí para que essa melhoria aconteça de uma forma mais acelerada, de uma forma mais célere. E também avaliando propostas e planos desenvolvidos pelos gestores dessa organização. Então, nós temos algumas propostas que vêm de órgãos que eu já citei aqui, como o SERPRO, como o CERT, como o CETIR-GOV. Esses órgãos vão propondo planos e propostas e nós vamos fazendo avaliação aqui no GSI daquilo que é cabível, daquilo que é palpável, daquilo que é implementável em termos nacionais ou setoriais. Por exemplo, na falta de uma política genuinamente nacional, nós temos, por exemplo, a Justiça hoje, o Conselho Nacional de Justiça tem uma política nacional de cibersegurança para o Judiciário. O Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público tem a sua própria política nacional de cibersegurança. O Executivo, como eu disse, tem a ECIBER, que já é um pouco mais antiga, e o Legislativo tem as suas iniciativas. Mas nós não temos um órgão único, centralizador de governança nacional, capaz de atuar em todas essas esferas. E, similarmente, nós não temos isso também em nível estadual e nível municipal. Cada estado, cada município, dependendo do seu tamanho, do seu estágio de maturidade, do seu estágio de digitalização, estão desenvolvendo suas próprias iniciativas. E é nesse sentido que nós estamos nos esforçando aqui, enquanto GSI, para criar essa governança nacional. Bom, para criar essa governança, nós estamos tendo que trabalhar com alguns paradigmas diferentes daqueles que nós historicamente trabalhávamos. Nós temos a lógica já consolidada, já bastante arraigada, de verticais de negócios que são geridas por diferentes instituições. Então, nós temos, por exemplo, no tocante à água, ao abastecimento de água urbano, nós temos a Agência Nacional de Água, que cuida também de algumas barragens. No caso das barragens que têm eletricidade, nós temos a ANEEL. Nós temos, na área da biossegurança, ações tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Agricultura. Na radiodifusão, nós temos a Anatel. Então, para cada vertical dessa aí, nós temos órgãos reguladores, órgãos gestores que cuidam mais ou menos da segurança como um todo, dessas infraestruturas críticas, mas nós temos alguns problemas com esse conceito de infraestrutura crítica. Primeiro, é que nós temos ativos que são cibernéticos e ativos que não são cibernéticos envolvidos em cada uma dessas verticais. Quando nós falamos apenas de cibersegurança, então, nós não temos como tratar a vertical como um todo, porque, por exemplo, no âmbito das barragens, cerca de 97% das barragens brasileiras
são mais ou menos como as de Mariana e Brumadinho, de triste memória para nós brasileiros, que eram montes de terra, né, barreiras de terra que tinham rejeitos de mineração, no caso, que eram basicamente lama. E aí elas não têm ativos cibernéticos, mas recentemente até estão colocando alguns sensores ali para identificar vibração e tal, mas ainda assim não são ativos controlados ciberneticamente. Por outro lado, nós temos nas hidrelétricas, por exemplo, o controle da geração de energia, que tem aí sistemas de controle que são cibernéticos. Nós temos, por exemplo, nas usinas nucleares, sistemas sofisticados de controle que são cibernéticos. E assim, nós temos esse problema de parte cibernética e parte não cibernética em todos os setores. O outro problema é que o conceito de infraestruturas críticas ele é definido por meio de um decreto. E o decreto, por questão legal, ele só atinge o Poder Executivo Federal. Ele não atinge o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, por exemplo. E nós sabemos que a Justiça é um alvo frequente de incidentes cibernéticos no Brasil. Nós tivemos aí um caso emblemático, que foi o caso do STJ, que ficou paralisado por um ataque de ransomware por bastante tempo. Mas nós temos também incidentes cibernéticos afetando grande quantidade de tribunais estaduais. Por exemplo, aqui o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de São Paulo, dá para a gente citar vários aí que foram afetados por ataques cibernéticos de grande porte. Então, o conceito de serviços essenciais enfrenta essa dificuldade. A gente não conseguiria levar, por exemplo, a justiça a ser considerada um serviço essencial se nós fôssemos trabalhar com essa lógica. Uma outra questão é a saúde. A saúde, historicamente, não é considerada um serviço essencial, até por conta da forma como ela é pulverizada, tanto parte no SUS quanto parte no setor privado, que é bastante significativo em países como o Brasil. E todos nós vamos lembrar do ataque que aconteceu, por exemplo, ao Cartão Nacional de Vacinação, né, o Cartão Nacional de Saúde, que afetou a emissão do certificado de viagem da Covid e, com isso, limitou o direito de ir e vir dos cidadãos brasileiros, particularmente no tocante a viagens ao exterior. Então, vamos lá, né? A gente tem o conceito de serviços essenciais, de infraestruturas críticas, que não abrange certos setores. A gente tem ataques cibernéticos a coisas que não são infraestruturas críticas, e isso nos leva à necessidade de ter que tratar de uma forma diferente essa perspectiva dos ciberataques, dos ciberincidentes. E aí, o que nós fizemos, então? Nós fizemos uma avaliação de que seria interessante a gente criar um organismo capaz de focar apenas nos ativos cibernéticos de forma transversal. Muitos das senhoras e senhores deveriam ter ouvido já falar da tal da transversalidade da cibernética. A cibernética afeta praticamente todos os setores, em maior ou menor grau de incidência, mas de forma transversal. Então, nós, ao invés de olharmos historicamente com a agência reguladora sobre uma vertical de negócio, nós estamos passando a olhar de uma ótica transversal, e aí estabelecendo um marco legal para poder fazer esse monitoramento da cibernética em termos nacionais. Bom, como é que nós estamos construindo isso? Eu citei há pouco que nós estamos trabalhando com a PN Ciber, a ser implementada por meio de um decreto, e essa PN Ciber, Política Nacional de Cibersegurança, cria um Comitê Nacional de Cibersegurança que vai zelar pela política. Esse comitê vai ser presidido pelo GSI, mas vai contar com 25 representantes de poder executivo, mas também da sociedade civil, ciência e tecnologia, empresas do setor, organizações não governamentais. Então, temos várias categorias, né, 3 categorias distintas de participantes da sociedade, além, claro, de vários ministérios que estão relacionados à temática da cibernética. Essa é a primeira iniciativa, que já está pronta, já está ali em verde, e a outra que está saindo do forno é a iniciativa do Marco Legal de criação da Agência Nacional de Cibersegurança, que eu comentei há pouco. Essa agência teria 3 eixos, o eixo da cooperação, extremamente importante, mas também o eixo da regulação, que, como eu mencionei, no caso da Security Exchange Commission, lá da Bolsa de Nova York, passa a ganhar um impacto maior. Então, no eixo da regulação, nós teríamos a capacidade de estabelecer normas para elevar a cibersegurança nacional como um todo e não apenas setorialmente. É uma coisa que eu esqueci de mencionar quando eu falei aqui das infraestruturas críticas. O Brasil hoje tem um destaque global na cibersegurança de bancos e de telecom,
mas nós estamos num nível abaixo desses dois setores quando a gente fala do setor, setor elétrico, ou do setor de águas, e vários outros setores por aí afora. Então, nós precisamos subir o nível da segurança global, né, nacional, como um todo, nos diferentes setores, e não ter alguns polos de excelência e os demais mais atrás. Nós queremos elevar todo mundo para um nível satisfatório. E aí, para isso, está prevista a criação do Centro Nacional de Acreditação e Certificação, que seria um órgão ligado, né, um órgão interno à ANCIBER, que faria a certificação dos produtos com graus de confiabilidade de cibersegurança. Basicamente, seriam provavelmente 4 grupos. Então, nós teríamos segurança de nível 1 até nível 4, para organizações de maior importância, como, por exemplo, Itaipu, Petrobras, nós teríamos um nível de exigência mais alto, mas para organizações menores, como pequenas termoelétricas e tal, talvez o nível 1, talvez o nível 2. Então, com isso, nós tornaríamos um mercado um pouco mais fácil de ser gerido pela existência de certificação de segurança de produtos e serviços prestados no âmbito da cibersegurança. E o terceiro eixo, que seria fundamental para a Agência Nacional de Cibersegurança, é o eixo do controle, que é o monitoramento e a gestão de forma coordenada do nosso ciberespaço, né? Esse controle seria exercido por um SOC, né, um Centro de Operações de Cibersegurança, por ações de conscientização para preparar o cidadão, para conscientizar o cidadão da importância dele se proteger, por exemplo, de colocar autenticação de múltiplos fatores nas suas redes sociais e não utilizar senha simples, de utilizar mecanismos de token para autenticação e etc., né? Fazer outras formas de conscientização. E também, como nós sabemos que por mais que a segurança seja trabalhada, seja conscientizada, seja monitorada, seja regulada, nós sabemos também que incidentes cibernéticos vão acontecer e nós precisamos ter uma equipe de resposta rápida, né? Um grupo de gestão de cibercrises. Muita gente usa a denominação clássica e hollywoodiana de uma SWAT para ajudar em casos de incidentes. Um dos casos que a gente tem como emblemáticos, eu citei há pouco, do STJ, o Rodrigo, que era o secretário de TI do STJ à época, um amigo meu, uma pessoa que eu prezo muito, ele comenta nas palestras que ele ministra sobre o incidente que o desespero que ele teve foi que ele não sabia para quem ligar, ele não tinha um órgão para quem pedir ajuda. Ele teve que começar a pedir favores para as pessoas que trabalhavam com o setor de segurança que ele conhecia informalmente, porque a gente não tinha um arcabouço sistemático, estruturado que pudesse auxiliá-lo. Ele contou, claro, com o apoio das Forças Armadas, do nosso glorioso Condeciber, mas se nós formos olhar legalmente, o Condeciber não tem essa atribuição legal. Ele ajudou porque era uma situação de estado de importância e eles não podiam deixar de atender, mas não é uma atribuição legal deles, foi uma gentileza, digamos assim, feita pelo Ministério da Defesa. Então, para suprir essa lacuna, nós teríamos aí, nesse eixo do controle, a nossa capacidade também de pronto atendimento, de resposta rápida, para contornar, para mitigar situações de incidentes cibernéticos de maior gravidade nacionalmente. Bom, essa é uma visão geral de como está sendo proposta, pensada, discutida a nossa estrutura de governança corporativa, governança nacional da cibersegurança. Nós pedimos ao Banco Interamericano de Desenvolvimento que fizesse uma análise, agora, recentemente, eles finalizaram isso aqui que vocês estão vendo, são os primeiros dados levantados por ele ainda no relatório preliminar, sobre as características das estratégias e políticas nacionais de cibersegurança dos países mais avançados. Essas 3 barrinhas em cores azuis diferentes que vocês estão vendo aí são de primeira, segunda e terceira geração. Primeira mais claro, segunda a intermediária e terceira mais escura. E aí nós vamos ver que alguns itens são mais comuns, mais frequentes em estratégias de primeira geração do que de terceira geração, etc. Mas uma coisa que nos chama a atenção é o fato de que nas estratégias de terceira geração, no segundo grupo aí, na visão holística coordenada, cai a importância da coordenação. Mas como assim? Vocês estão propondo um órgão de governança para coordenação e as estratégias de terceira geração pouco tratam disso. Pois esse é o ponto, é porque as de terceira geração estão muito mais à frente do que o Brasil se encontra nesse momento. Nós, infelizmente, estamos na primeira geração.
Então, nós ainda precisamos passar, embora nós estejamos tentando queimar etapas e ir para a terceira geração, nós ainda precisamos, em alguns pontos, passar pela segunda geração. Então, nós estamos trabalhando naquela linha dos 91% ali da visão holística coordenada. O curioso dessa análise do Banco Interamericano é que nós tínhamos feito isso pelo resultado da nossa pesquisa, do nosso trabalho sobre as estratégias dos outros. Mas nós não tínhamos feito isso de forma quantificada, como uma pesquisa acadêmica, como uma pesquisa científica. Quando nós encomendamos isso do Banco Interamericano, eles mostraram por dados matemáticos que a gente tinha acertado no nosso diagnóstico em muitos pontos pela análise empírica que nós tínhamos feito, né? Então, nós estamos focando ainda na necessidade de coordenação, que é 91% das estratégias de segunda geração, para só então, depois de criado e implementado o mecanismo de coordenação, nós podemos deixar de nos preocupar com isso, porque ele já vai passar a existir. Acho que com isso eu consegui deixar mais ou menos claro para vocês a forma como nós estamos trabalhando. Por outro lado, no quinto eixo aí, que nós temos a prosperidade econômica, nós vamos ver que ela não aparecia na primeira geração, 13% só citavam ela não aparecia na segunda geração, só com 27%, mas ela já aparece com bastante frequência na terceira geração. E isso nós incorporamos também na nossa estratégia. Nós queremos trazer para a nossa cibersegurança nacional uma visão econômica. Por isso eu mostrei aqueles dados econômicos lá para trás. Desde a nossa audiência pública, em junho desse ano, nós já vimos discutindo que isso nos afeta de forma muito significativa. Isso causa dano para a nossa economia, isso causa dano para a nossa empregabilidade e para a nossa distribuição de renda. E nós, enquanto país, temos que estar preocupados com a qualidade de renda e de emprego do nosso cidadão. Então, nós temos que trabalhar com a ótica de que melhorar a cibersegurança é melhorar a prosperidade econômica nacional. Então, nós estamos alinhados aí. Isso aqui eu não vou discutir todos os itens com as senhoras e senhores, estaria fora do escopo da nossa conversa, mas serve para exemplificar para todos o tipo de preocupação que nós temos tido com relação à elaboração dessa estratégia de governança. Um outro ponto relevante aí, na continuação da análise do BID, é que na penúltima coluna da primeira linha, aí nós temos infraestruturas críticas diminuindo de importância em relação às estratégias de terceira geração. Era muito importante na primeira geração e diminui para a terceira geração. Enquanto na linha de baixo, na segunda coluna, nós temos os serviços essenciais aumentando novamente a sua importância. É aquela linha que eu mostrei para vocês. A transversalidade está impondo uma mudança de raciocínio, que nós já tínhamos detectado aqui no Brasil desde o ano passado, e que agora está sendo corroborada pelas estratégias nacionais lançadas pelos países que as publicaram agora recentemente, a exemplo dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, França, que lançaram versões novas de seus documentos. Nós estamos vendo que a preocupação está mudando de infraestrutura crítica para serviços essenciais. Então, essa é uma questão subjacente aí à nossa discussão. O que a política nacional de cibersegurança que está sendo discutida está trazendo em termos de propostas, né? Primeiro ponto, já aparece aí a questão que eu citava para vocês a respeito da prosperidade, né? Promover o desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologias nacionais voltados à cibersegurança ou à segurança cibernética. Então, a gente está trabalhando com a lógica de desenvolver uma economia, um ecossistema econômico de cibersegurança brasileiro que possa ser competitivo em termos globais. Isso tem tudo a ver com a lógica da prosperidade. Mas também garantir a confidencialidade, integridade, autenticidade e disponibilidade das soluções e dados utilizados, tanto para processamento, como para armazenamento e transmissão eletrônico ou digital de informações. Fortalecer a atuação diligente no ciberespaço, especialmente das crianças, adolescentes e idosos. Uma discussão que nós tivemos muito intensa aqui no contexto do governo foi que várias propostas que nos chegavam diziam que nós tínhamos que dar uma atenção especial à proteção das crianças, adolescentes e idosos, mas como se eles não fossem polos ativos dos incidentes. E aí nós aqui do GSI temos insistido muito que nós temos que considerar que eles são vítimas, mas eles também são causadores. Vou dar um exemplo que ficou popular agora recentemente, um grupo de pré-adolescentes, não são exatamente crianças, mas também ainda não são adolescentes, que utilizou de sites de inteligência artificial para gerar imagens falsamente, né, fake news, pornográficas de colegas de escola. Então eram jovens causando bullying em jovens.
Então, nós não podemos considerar que o jovem é simplesmente vítima. O jovem também dá causa a incidentes cibernéticos. E, portanto, eles têm que ser tratados, educados, treinados, ensinados, no sentido do que pode ser feito e do que deve ser feito, do que não pode ser feito e do que não deve ser feito. Então, nós pedimos um trabalho de não deixar simplesmente a proteção das crianças, adolescentes e idosos como se fossem apenas vítimas, mas também como origem de incidentes cibernéticos relevantes. Contribuir para o combate aos crimes cibernéticos, e vejam, nós não temos nenhuma intenção de definir crime cibernético. Crime cibernético é o crime cometido por meio de ou contra dispositivos cibernéticos, ou seja, se eu faço bullying é crime, e eu uso a cibernética para isso, é um crime cibernético. Nós não estamos definindo nada, nós não estamos tipificando nada, nós não estamos com essa preocupação. Para isso existe o Código de Processo Penal, existe o Código de Processo Civil, existem outras leis que tratam desse assunto. Não é uma preocupação nossa nesse momento mexer com isso, mas sim é uma preocupação do Congresso. Bom, outro objetivo, estimular a adoção de medidas de proteção e gestão de risco. Nós queremos prevenir, evitar, mitigar, reduzir, neutralizar incidentes, vulnerabilidades e seus efeitos, seus impactos. Nós queremos incrementar a resiliência, porque nós sabemos que os ataques vão acontecer, eu citei há pouco, nós temos o Gabinete de Gestão de Crise como previsto, e nós temos a ciência de que quando acontecer um incidente, nós vamos precisar cortar na carne, nós vamos precisar sacrificar algumas coisas, vamos ter que comprometer o funcionamento de alguns serviços para poder manter o restante funcionando. Então, é esse tipo de resiliência que a gente quer ter quando a gente fala de controle. A gente quer ser capaz, por exemplo, se nós estamos recebendo um grande volume de tráfego de DDoS originado de um dos cabos submarinos que vem, digamos, dos Estados Unidos, nós podemos desabilitar esse cabo e segurar esse tráfego, nós queremos ter a capacidade de fazer isso, para que o restante da rede e os outros cabos não sejam comprometidos por essa origem espúria. Nós queremos também desenvolver a educação e a capacitação técnico-profissional em cibersegurança na sociedade brasileira. Nós queremos que as crianças nos bancos da escola, os estudantes, os jovens nos bancos das universidades, mas também os empregados, os operários trabalhando nas empresas, eles aprendam mais sobre cibersegurança, eles internalizem os conceitos de ciberhigiene e eles aprendam a trabalhar internamente, se protegendo a si mesmos e assim protegendo também a sua sociedade. Aqui vale aquela máxima de que a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se nós prepararmos as grandes empresas para que elas sejam robustas, mas não dermos atenção às pequenas empresas e às pessoas que povoam essas empresas, elas vão continuar sendo vulneráveis e não existe investimento que dê conta. Então, nós temos que trabalhar as pessoas para que elas aprendam, para que elas saibam se proteger, que elas saibam não se expor, não acreditar em qualquer promoção mirabolante que elas recebem pelas redes sociais e não saiam clicando em qualquer lugar. Estamos desenvolvendo aqui o mote, em caso de dúvida, não clique, né? Como tinha nas estradas, na dúvida não ultrapasse, na dúvida não clique. Desenvolver aqui também, fomentar as atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação relacionadas à cibersegurança, ou seja, nós queremos desenvolver tecnologia nacional. E, como eu já disse, um dos objetivos é juntar União, Estados, Distrito Federal e municípios, mas os poderes executivo, legislativo e judiciário, também o setor privado e a sociedade em geral. Daí a necessidade de uma lei nacional, de uma lei federal, que possa articular todo mundo, que é a proposta dentro da Anciber. Além disso, desenvolver mecanismos de regulação, fiscalização e controle, a própria Anciber, está dentro da política prevista a criação de mecanismos de controle como esse, destinados a aprimorar a segurança e a resiliência cibernética nacionais e, por fim, implementar estratégias de colaboração para desenvolver a cooperação internacional em cibersegurança. Bom, quais são os instrumentos que essa política nacional vai trazer como ferramentas, né, como instrumentos dela para a operação? Primeiro, uma estratégia nacional vinculada a ela. Um dos problemas da nossa estratégia de 2020 é que ela não era pautada por uma política nacional, ela carecia de coordenação política nacional. Ela falava numa série de intenções de ações a serem feitas, que implicavam na educação da população, que implicavam no desenvolvimento de ciência e tecnologia e tal, mas não havia a participação dos ministérios correspondentes nessa política, agora, nessa estratégia. Agora, por meio da PNCiber, com a existência do Comitê Nacional, que engloba ciência e tecnologia, planejamento, fazenda, etc., educação, defesa, a gente passa a ter, então, uma política de fato coordenada com o aval desses ministérios e articulada
que aí vai trazer a sua implementação prevista em planos quadrienais por meio dessa estratégia nacional. E nós temos um outro instrumento que é de hierarquia menor do que a estratégia, que é o Plano Nacional de Cibersegurança, que é o detalhamento anual da estratégia. Então, nós temos uma política de longo prazo, com um comitê que a regula, que define as diretrizes. Com base nessas diretrizes, é estabelecida uma estratégia quadrienal, e dessa estratégia quadrienal vão derivar 4 planos anuais detalhando a estratégia. A nossa intenção é criar aí um mecanismo coordenado, regulado, com indicadores, com objetivos, com prazos, para a consecução aí dos objetivos estratégicos. Bom, como é que é a composição prevista hoje, né, na estrutura do decreto que está para ser assinado pelo presidente? São esses órgãos que estão presentes aí que compõem o Comitê Nacional de Cibersegurança. O primeiro órgão é o GSI, que está em vermelhinho porque preside o comitê. O segundo órgão é a Casa Civil. O terceiro, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu peço desculpas aí pelo ruído, mas é que nós estamos com uma reforma emergencial acontecendo aqui no Palácio, no anexo do Palácio do Planalto, então o som vai ficar um pouco prejudicado, mas vou tentar falar um pouco mais alto. Nós temos o Ministério das Comunicações, participando ativamente, claro, a comunicação é peça fundamental do ciberespaço. Nós temos o Ministério da Defesa atuando aqui. Nós temos o Ministério da Fazenda, nós temos o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nós temos o Ministério da Educação, nós temos o Ministério da Gestão e Inovação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Minas e Energia, o Ministério das Relações Exteriores e a Controladoria Geral da União, para garantir o respeito à legislação e à transparência das informações. Além desses órgãos que são da Administração Pública Federal direta, nós temos 3 órgãos que são da administração indireta: a Agência Nacional de Telecomunicações, o Banco Central do Brasil e o Comitê Gestor da Internet, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, mas é autônomo. Então, nós temos a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a reguladora do setor de telecom, o Banco Central, que é o regulador do mercado financeiro, que compõe aqueles 2 que eu citei para vocês, que são os 2 setores que nós temos mais avançados em termos de cibersegurança nacional. E o Comitê Gestor da Internet, que é o responsável, em última instância, pelo CERT-BR, por exemplo. Então, nós colocamos aqui, nessa estrutura de governança apresentada, toda a estrutura que é relativa às ilhas de excelência que nós dispomos nesse momento. No Ministério da Defesa, nós temos o Condeciber, na Anatel, nós temos lá a central da própria Anatel de combate à pirataria e de combate o GT Cyber, que eles chamam, né, o Grupo de Trabalho de Cibersegurança. No Bacen temos um órgão correspondente, no CGI nós temos o CERT e o NIC-BR, no GSI nós temos o CETIR-Gov e a própria Secretaria de Segurança da Informação e Cibernética, na Casa Civil nós temos a Agência Brasileira de Inteligência, ou seja, todo mundo que tem alguma relevância. No MGI nós temos a Secretaria de Governo Digital, no Ministério da Justiça e Segurança Pública nós temos a Polícia Federal, que investiga os crimes cibernéticos. Se vocês forem olhar, todos eles aí têm algum órgão ligado a uma das ilhas de excelência que nós temos no Brasil, que atuam com a cibersegurança. Nós, como eu falei, estamos juntando esses órgãos todos e tentando dar uma coordenação, uma ligação entre esses neurônios. Os últimos 3 grupos ali, que são as 3 bolinhas laranjas, né, as 3 círculos laranja, nós temos, de baixo para cima, 3 representantes da sociedade, de órgãos da sociedade, que trabalham com cibersegurança ou com direitos digitais, proteção de direitos individuais, proteção de dados pessoais, etc. Isso aí são tipicamente organizações do terceiro setor, ou as chamadas ONGs. Nós temos 3 instituições de ciência, tecnologia e inovação, que seriam universidades, centros de pesquisa, think tanks, etc. E nós temos 3 representantes de empresas ligadas à área de segurança cibernética. Nós temos várias empresas no Brasil que atuam nesse setor, e nós queremos a participação dessas empresas para poder desenvolver tecnologia nacional para participarem desse processo de governança. Como nós estamos vendo, é uma estrutura bastante robusta, bastante consistente, dotada de 25 votantes, sendo 13 da Administração Pública Federal direta, 3 da Administração Pública Federal indireta e 9 da sociedade civil. Ou seja, uma representação bastante consistente da nossa sociedade. A agência nacional que nós estamos propondo, muita gente falou, essa agência vai ser grande, entre 700 e 800 pessoas.
ela vai ser muito grande. Bom, não é. Nós estamos mostrando aqui por esse quadro comparativo que ela não é grande em termos nacionais, comparada com as outras agências reguladoras que já existem no Brasil. Ela, na verdade, se coloca no terço inferior em termos de tamanho. É uma das menores que nós teremos. Quando a gente compara em termos internacionais, ela também é significativamente pequena, porque ela é muito menor do que a correspondente francesa, a ANSSI, e nós temos que lembrar que a França é um país que tem uma população que é um terço, um pouco menos de um terço do que a população brasileira, e uma economia que é cerca de 20% menor do que a economia brasileira em termos de poder de compra comparados, ou seja, 700 para nós é muito, muito menos do que 3.600 para a França, né? Similarmente, nós temos 3.150 na CISA norte-americana, 2.000, um pouco mais de 2.000 no NCSC britânico e cerca de 800 na irmã caçula dessa turma aí, que é a Agência de Cibersegurança Nacional Italiana, que tem 800. Mas mesmo com a italiana, se nós formos comparar, novamente, a Itália tem uma população que é um terço da população brasileira, e nós temos aí uma economia que é 40% menor do que a economia brasileira em termos comparados. Ou seja, 700 para nós continua sendo muito menos do que 800 para os italianos. Agora, vou tentar traduzir numa visão mais palpável, palatável para as senhoras e senhores, aí, o que nós estamos falando em termos de não fazermos nada, quanto custa não fazermos nada, né? Cada moedinha dessa que os senhores e senhoras veem aí está com a intenção de representar aproximadamente R$1 bilhão de prejuízo estimado para o governo brasileiro, para a economia brasileira no ano de 2023, por conta de incidentes cibernéticos. Então, nós temos aí 500 moedinhas de 1 bilhão. 85% desses incidentes que afetam os países internacionalmente são incidentes de baixa complexidade tecnológica. São incidentes que não seriam difíceis de serem evitados se nós tivéssemos um pouquinho mais de preparo dos nossos usuários, dos nossos sistemas, na configuração dos nossos servidores de e-mail, das nossas ferramentas de redes sociais, etc. Então, se nós conseguirmos fazer um esforço para treinar melhor o nosso usuário, campanhas de massificação, de educação cibernética para os nossos usuários, nós teríamos aí uma capacidade de atuar de forma bastante significativa nesses 85% dos incidentes que são de baixa complexidade, que no nosso universo corresponderiam a um prejuízo de 425 bilhões anuais. O que ocorre é que uma parte desses incidentes, ainda bem dentro do limite aí de 85%, digamos que 50% dos incidentes pudesse ser evitado daqui a 5 anos, quando a gente tivesse a agência em pleno funcionamento, ajudando a preparar o nosso cidadão, as nossas empresas, os nossos governos e tal. Isso significaria uma redução do prejuízo da ordem de 250 bilhões anuais. É muito? Talvez sim, talvez eu esteja sendo ambicioso. Digamos que então seja metade disso. 125 bilhões de reais ainda é muito dinheiro. Tá bom? Um quarto disso, um quarto dos incidentes ainda é muito? Então 10%. Nós ainda estaremos falando de 100 bilhões. Ok? Então, é muito dinheiro que o Brasil está perdendo por não ter uma ação coordenada, uma ação estruturada de governança cibernética. E aí, para esse orçamento aí de 250 bilhões, que nós acreditamos possível de ser prevenido, de ser evitado, nós teríamos uma arrecadação com a carga tributária atual brasileira da ordem de 100 bilhões de reais anuais. Claro, não estou falando só arrecadação federal, estou falando da arrecadação em termos nacionais, estou falando de Brasil como um todo. Então, nós temos dinheiro da União, mas também temos dinheiro dos estados e dos municípios aqui afetado por essa perda de arrecadação que nós temos. E, em termos nacionais, a agência custa isso aí, que é pouco mais de meio bilhão. É um pouco menos de 0,6, um pouco mais de meio bilhão anual. Qualquer que seja o parâmetro que nós quisermos usar, a gente não vai ser capaz de impedir 1/10 dos incidentes cibernéticos. Não vamos ser capazes de impedir 1/5, 1/20 dos incidentes cibernéticos. 5% deles apenas. Continua sendo muito mais dinheiro do que vai custar a agência para tentar fazer esse objetivo. Então, não existe argumento econômico que justifique não fazer esse investimento em troca do benefício que seja esperado, mesmo que ele seja modesto, como 5% de ganho, né, de economia, ou que ele seja ambicioso, como o nosso aqui, de 50% de economia.
Nesse contexto, a Agência Nacional deve assumir em breve uma função importante que hoje é desempenhada pelo CETIR-Gov, que é a centralização da Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos, a nossa REGIC. Nós temos insistido aí na importância das empresas estaduais e municipais aderirem a essa rede de informação de cibersegurança. Ela tem uma finalidade de aprimorar e manter a coordenação, trabalhar num ambiente colaborativo. Tem vários órgãos que são obrigatórios, mas tem vários órgãos que são voluntários, como, por exemplo, empresas públicas, sociedade de economia mista e subsidiárias, e nós temos buscado esse trabalho voluntário até que a gente tenha a obrigatoriedade legal estabelecida quando da criação da agência, mas por hora nós temos procurado estimular os órgãos a participarem voluntariamente para começarem a ganhar maturidade, experiência, estabelecer as ferramentas de contato, e a gente hoje o CETIR-Gov hoje é o gestor dessa rede, o gestor nacional dessa rede. Quando for criada a agência, vai ser criada dentro dela o CETIR-BR, não mais CETIR-Gov, porque, como eu falei, vai ser uma agência nacional, não uma agência governamental. E essa agência nacional, então, vai ter o CETIR-BR, mas o CETIR-Gov hoje centraliza essa função e é o precursor desse futuro CETIR-BR. As composições aí das ETIR setoriais, né? A gente tem uma ETIR para o setor elétrico, uma ETIR para o setor de telecom, uma para o setor financeiro, normalmente passa pelos agentes reguladores e pelas entidades do setor, as reguladas, que tem a responsabilidade de coordenar as atividades de segurança cibernética e que tem como produto um plano setorial de gestão dos incidentes cibernéticos. Repetindo, quando for uma agência nacional, não será mais apenas um plano setorial, mas teremos a visão de um plano nacional, né? Já dito, anualmente estabelecidas metas e diretrizes. E aqui é como funciona hoje para nós aqui o CETIR-Gov. Ele centraliza as ETIR setoriais ou as ETIRs independentes que existam. Por exemplo, na defesa a gente tem uma ETIR setorial, na telecom nós temos outra ETIR setorial. E aí o CETIR-Gov está reunindo essas ETIR e compartilhando, divulgando, disseminando informações de cibersegurança. Eu encerro aqui a minha apresentação, acho que consegui fazer exatamente dentro do tempo que me foi concedido e fico à disposição das senhoras e senhores aí para quaisquer eventuais dúvidas que existam. Excelente. Muito obrigada, Marcelo, por essa apresentação. Acho que foi muito esclarecedor para a gente que trabalha junto com os estados e municípios, a gente vê o governo federal avançar bastante e às vezes a gente vai ficando para trás, né? Então, acho que essa é uma excelente estratégia, tenho certeza que vai envolver os estados e municípios para que juntos avancemos nessa caminhada e nessa integração com os órgãos. Gente, eu preciso que vocês usem o link para marcar a presença no evento, façam as avaliações. Não estou vendo aqui nenhuma pergunta. Espera aí, tem uma aqui. Ok, vou puxar essa pergunta aqui. Tem uma dos Tônios. Isso. Vamos lá. Considerando o ciberespaço como um novo domínio de guerra, esse contexto tem acelerado essa necessidade de criação de uma agência nacional de segurança em todas as estruturas necessárias para levar a cibersegurança do Brasil? Ótima pergunta, sim. A resposta bem objetiva, bem direta, sim. Tem acelerado bastante a nossa necessidade, a nossa iniciativa. Eu não sei se os senhores e senhoras acompanharam, mas hoje houve a notícia de que a principal empresa de telecom da Ucrânia estava indisponível, mais de 22 milhões de pessoas, metade da população do país, sem poder utilizar serviços de telecomunicações por conta de um incidente cibernético que afetou essa instituição. Então, nesse caso, tipicamente, é um ataque de um país contra o outro, afetando a defesa e afetando o dia a dia, a vida das pessoas desse país, com um interesse geopolítico, um interesse tipicamente afeta a defesa. Eu participo junto com o Condeciber, antes de vir para o GSI já atuava junto ao Condeciber no Guardião Cibernético, que é o exercício anual que nós fazemos. Esse ano nós tivemos a 5ª edição, eu participo desde a 2ª, criando os incidentes cibernéticos que são utilizados para simular uma agressão internacional feita ou por grupos de hackers estrangeiros, grupos criminosos transnacionais, ou por outros países. Então nós fazemos uma simulação anualmente em que nós
mostramos que pode acontecer incidentes os mais variados, afetando os mais diversos setores, como uma ação orquestrada e coordenada, voltada a prejudicar, interferir nas decisões internas de um país. A gente chama isso internacionalmente de coerção pela força. Um exemplo que a gente pode fazer para comparar é o famoso, já popular, Stuxnet, que teria sido usado pelos Estados Unidos para danificar centrífugas iranianas de urânio, voltadas ao programa nuclear iraniano. Ou seja, os americanos, interessados em atrapalhar o programa nuclear iraniano, teriam feito uma sabotagem cibernética para prejudicar esse país e assim forçar os iranianos a aceitarem um monitoramento do seu programa nuclear por outros países. Ou seja, sem querer entrar no mérito de se o Irã devia ou não devia ser supervisionado, monitorado, nem nada, um país estaria usando força cibernética para afetar a decisão soberana de outro país. Né? E nós, enquanto país, temos que estar preocupados com isso. Nós não queremos que ninguém possa interferir em decisões que devem ser nossas. Nós não queremos que ninguém interfira nas nossas eleições, nós não queremos que ninguém interfira nas nossas decisões, nós não queremos que ninguém interfira no nosso pré-sal, ou seja lá no que for. Nós queremos ter, enquanto país, os nossos erros e acertos, mas sermos nós os responsáveis por eles, e não sermos induzidos ou influenciados pelos outros. Então, sim, a resposta direta esse contexto de uso do ciberespaço para coerção entre Estados, para uso de força, ou até como um domínio de guerra, é uma preocupação que nós temos que está subjacente aí à criação da agência e da política nacional. No entanto, faço uma ressalva, que uma agência nacional nessa temática, ela seria um instrumento de apoio ao Condeciber, porque a defesa cibernética é uma atribuição do Ministério da Defesa por meio do Comando de Defesa Cibernética. A agência seria um instrumento para apoiar o Condeciber, mas não seria o responsável pela atuação, digamos, militarizada na defesa da cibernética do país. Feita essa ressalva, né? Perfeito. Gente, então, quem tiver mais avançado na segurança e que achar que já tem o seu time, sua ETI formalizada, pode seguir, né, procurando essa documentação da REGIC e já se tentando incorporar para ver se entra como convidado nessa rede, seria uma boa experiência. Ok, então, muito obrigada, Marcelo. Foi um prazer. Pela sua brilhante apresentação. Eu tenho certeza que foi proveitoso para todos. Gente, nós já temos o link da próxima palestra aqui no chat, sobre governança de privacidade, com o pessoal da DSERV, então. Muito obrigada, então. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e fico à disposição aqui no GSI. Um forte abraço a todos. Obrigada, um grande abraço. Obrigada, gente. A gente vai encerrar aqui essa sala agora e eu convido todo mundo para ir para a próxima palestra. O link está aqui na nossa área de perguntas e respostas. Também estão aqui nessa área os links para a lista de presença e a avaliação do evento, tá bom? Obrigada a todo mundo. Estamos indo. Tchau.